Pai do Senhor, meus irmãos, estamos na lição 7 desse terceiro trimestre de 2021. Nós estamos a 800 anos antes de Cristo. Temos um texto áureo que fala sobre a questão dos três reis. E Eliseu começa assim o seu ministério, sendo ele o sucessor já de Elias. E a gente vê aqui, e disse Josafá no texto áureo: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. O texto bíblico básico diz assim: 2 Reis, capítulo 3, versículo 7, versículo 5, 9 a 11, 14 a 18, capítulo 4, de 1 a 7 e 38 a 41. E a gente vê esses três fatos na vida do profeta. O profeta, homem cheio do Espírito Santo. Deus usava poderosamente. Eu chamo Elias de aquele pregador de massa. E eu chamo Eliseu aquela evangelização pessoal, quando ele tratava pessoalmente. Aqui, os três reis estavam com sede dos animais, e eles estavam ali complicado, porque ia batalhar contra os moabitas. Os moabitas eram um povo que estava submisso a Israel e pagava tributo, mas agora não queria mais pagar. Então se juntou Jorão, o rei de Israel, o rei Josafá de Judá, e os edomitas. Se juntaram para batalhar contra os moabitas, mas estava ali numa situação difícil. E Josafá, quando viu essa situação, disse: não tem nenhum profeta aqui. E Eliseu se apresenta ali e disse: olha, não se preocupe, por causa de Josafá, o rei de Judá, Deus me revela e diz que não precisa de vento, não precisa de chuva, mas vai vir água. Começa a cavar os seus poços aí, porque vai encher essa área todinha de água, e os animais vão ser alimentados, vão beber água, e o exército também. E os moabitas vão ser entregues nas vossas mãos. Deus tinha falado, resolvido aquela situação e salvado a vida daqueles três reis. Eliseu também aparece em outra casa, a casa da viúva. Ela estava com os credores na sua porta. Mas aí Eliseu chega lá e ela disse: me ajude aqui, faça alguma coisa, me ajude, meu marido tem essa dívida aqui e os credores estão na minha porta. Ele disse: tem algum vaso aí de azeite, alguma coisa? Ele disse: tem um vaso de azeite. Só um vaso foi o bastante para multiplicar em vários vasos de azeite. Só parou porque acabaram os vasos, mas o azeite só parou por causa disso. Acabaram. Se mostrar a limitação do homem e a potência das mãos de Deus na vida de um crente. Deus resolve o problema daquela situação daquela mulher através desse profeta também. Outra situação foi em Gigal, onde estava aqui a escola dos profetas ali, os profetas tudo estudando, eles trabalhavam se alimentando na palavra, adquirindo conhecimento, mas aí tem uma seca muito grande lá, e Eliseu dá uma ideia de recolher algumas plantas, flores, alguns vegetais, alguma coisa assim, para fazer um ensopado, uma sopa, um ensopado para eles se alimentarem. Só que no meio veio uma planta do mal, uma planta com veneno, tá certo? E nessa planta não tinha que ser colocado ali. Mas um jovem que estava pegando as vegetações, aqueles legumes, não deu chance, porque pegou ali um silvestre que era tipo assim um pepino, uma espécie de pepino silvestre que continha o veneno. A comida foi servida aos homens e disseram: olha, tem morte na panela. E aí Eliseu faz uma oração. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. 3 fatos, 3 milagres extraordinários. A água veio do nada, né? O vinagre, o vinho, o azeite foi multiplicado. E aqui, aquela planta contaminada, cessou o veneno. E todos foram salvos ali. Deus estava na vida daquele homem de Deus.
estava na vida daquele homem de Deus. E a gente aprende que Deus ainda está pronto para fazer razão da sua fé, da fé de cada um. É preciso dar lugar ao Espírito Santo. Ele ainda opera milagre. Milagre tanto para reis, como para uma viúva que estava desesperada, e para aqueles que estão estudando a palavra. Para o judeu, discutir a palavra, debater a palavra, ler a palavra, era adoração. Adoração para eles era isso. Discutir a palavra, debater a palavra, tudo isso. Mas aí, Deus estava presente ali na vida do homem de Deus, Eliseu. Seu ministério foi regido de milagres. A gente vê Deus agindo na vida de Eliseu, salvando os 3 reis, salvando a viúva de uma situação difícil e aqueles de morrerem. Deus ainda faz a mesma coisa. Ele é um Deus de milagre e usa homens que dão lugar ao Espírito Santo. O ministério de Elias, regido de milagres. O ministério de Eliseu, regido de milagres. Deu continuidade àquilo que Elias começou. Deus dava continuidade, porque Deus tem um cuidado com os seus servos, um cuidado com o seu povo. Deus ainda cuida de mim e de você. Domingo que vem, a escola dominical, estaremos trazendo a parte doutrinária dessa lição. Esse é só um resumo da lição de domingo que vem. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Amém?